Bom dia, pessoal. Esta é a gravação de uma música da década de 20. Sintam a euforia no ar. Vamos começar as nossas aulas 13 e 14, que estão da página 124 em diante. Fique ligado, serão duas aulas e esta é a primeira, ao som de Peggy Lee. Eu vou desligar o som para que vocês possam me ouvir melhor. Agora, esquecendo a música que embalava as baladas de 1920, quero falar algumas coisas que são importantes, objetivos que vocês não podem esquecer, que caracterizam os anos 20. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem é que havia uma euforia. É uma euforia por causa da alta produtividade e por causa do grande consumismo. Isso gera uma reação em cadeia que eu vou ir mastigando aos pouquinhos para você. Em primeiro lugar, então, guarde, é uma época de euforia. Anos 20, período pós-guerra. Esse período entre guerras é marcado por coisas muito importantes e que trouxeram consequências para a humanidade que são lembradas até hoje, a ponto de nós estarmos estudando isso agora. Uma coisa que marca esse período é que logo após a Primeira Guerra Mundial havia, como sempre houve, mas nessa época ainda mais, uma interdependência mundial. Final da guerra, Europa toda em ruínas, Estados Unidos financiando a reconstrução, já vinha fazendo empréstimos vultosos para a Europa, portanto tinha dinheiro a receber, dinheiro entrando, a Europa se levantando a duras penas. Nos Estados Unidos, o Fordismo coloca em ação uma máquina poderosíssima de atração até hoje, que é o carro. Um veículo próprio é uma coisa que te dá autonomia, é um automóvel. Esses automóveis começaram a baixar de preço em função da grande produtividade, que gerava muitos empregos, que gerava euforia. Era razoável comprar-se um carro na época por $1.000, né? R$ 5.000 hoje. Imagina só, né? E no final de 1929, esse mesmo carro passa a ser vendido por $100, R$ 500. Nós vamos ver por que isso aconteceu. Então, a interdependência mundial é o segundo fator, o otimismo foi o primeiro. E como é que isso traz consequências para essa grande máquina de funcionamento econômico que é espelhada na Bolsa de Valores? O espelho da situação era a Bolsa de Valores. Esse otimismo, essa euforia, era representada pelo grande crescimento das empresas e por uma atração do público a investir grana nas empresas que vendiam suas ações no mercado de ações ou na Bolsa de Valores. Isso causava, então, um efeito dominó de investimentos e até pessoas simples. Algumas venderam suas casas para investir na compra de ações. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona isso, tá? A crise de 29 é outro objetivo que você tem que ter em mente para poder compreender essa situação toda, tá? Também vamos falar sobre o New Deal, sobre a teoria de Keynes, uma teoria de reconstrução pós-1929, e vamos tentar entender que toda essa euforia, todos esses automóveis, todo esse mundo novo de aspirador de pó, máquina de lavar roupa, ferro elétrico, não era para todo mundo, tá? Havia uma grande parcela da população que não tinha acesso a isso. As classes médias urbanas tinham, o que causava uma euforia, uma certa sensação de vontade de ter o modo americano de vida, não só dentro das classes desfavorecidas nos Estados Unidos, imigrantes, negros, mas também fora dos Estados Unidos. Nós vamos ver isso em detalhes na apostila, tá? São assuntos que nós iremos tratar. O pós-guerra, os altos e baixos na economia, os Estados Unidos, seu comportamento nesse período, a euforia norte-americana que contagiou o mundo com esse otimismo e os anos dourados, aquela musiquinha que você ouviu no começo, tá?
Você também terá que fazer junto comigo a atividade 1 e em casa você fará a atividade 1 e 2. Então vamos começar. Primeiro ponto, eis aqui o grande objeto de cobiça de todo cidadão da década de 20. Assim, a sensação muito boa de poder estar vivendo um novo mundo depois da guerra. Isso em especial nos Estados Unidos. E aqui, como eu falei para vocês, o mesmo veículo que o cidadão tinha pago $1.000 no fim de 1929 com a crise estava vendendo por 100. Olha aí a plaquinha, né? De venda por $100. Que coisa, né? Enquanto isso nos Estados Unidos, a Europa passava por uma gravíssima situação de reconstrução, não tinha ainda emprego. A Alemanha em especial, conforme mostra a página 125, mas outros países também enfrentavam uma grande crise, em especial na parte alimentar, mas também econômica, obviamente, tá? Desemprego, falta de perspectivas, enfim, é um período em que nos Estados Unidos euforia, no mundo vontade de viver aquele mundo maravilhoso norte-americano. Olha aí a Broadway, né? Teatro, você vai ver isso na página 126, a prosperidade da década de 20 nos Estados Unidos era algo que, meu Deus, criava nas pessoas a vontade de estar nesse lugar maravilhoso. Quem já foi sabe que é bonito até hoje, tá? E a felicidade das pessoas era medida pelos bens que ela possuía. Esse período antes da crise de 1929, da Primeira Guerra até 1929, são chamados de anos dourados, mas não para todos, tá? Período de uma música muito interessante, conforme você ouviu agora há pouco, o Charleston, o jazz, músicas que embalavam os jovens da época e embalavam uma economia muito grande na indústria de lazer, teatros, enfim, era algo assim estimulante. Ao mesmo tempo, as classes desfavorecidas, em especial os negros, tinham seríssimos problemas. Aqui nós temos na página de número 128 um exemplo dos problemas, como era o caso desse grupo não tão secreto chamado Ku Klux Klan. Eles perseguiam negros, perseguiam imigrantes, judeus e faziam coisas absurdas, como queimar casas, igrejas, matar pessoas, a caso de jogarem piche quente em judeus e depois cobrir com penas. As penas grudam no piche quente, uma das coisas, tá? Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, vimos dois extremos, tá? O extremo para quem estava na classe média urbana e agora a situação gravíssima dos imigrantes e dos negros, tá? Havia também pairando no ar um espectro, um fantasma, o fantasma do comunismo. Nos Estados Unidos, alguns movimentos sindicais foram duramente reprimidos e havia uma pressão muito grande para que ninguém fizesse greve. Houveram casos de pessoas serem condenadas à morte por causa de greve. Esse é um outro assunto. Outra coisa que marcou esse período também foi a chamada Lei Seca. A Lei Seca era a proibição por grupos altamente conservadores de fabricar, beber, comercializar bebidas alcoólicas. Eles jogavam fora, né, e prendiam as pessoas. Isso favoreceu o aparecimento de uma corrupção entre policiais, uma máfia, aqueles famosos mafiosos americanos, que na verdade a maioria eram italianos, né? E aqui nós vemos a polícia jogando fora, tá vendo ali o barril, né? Jogando fora bebidas. Portanto, foi uma grande contradição esse período, ao mesmo tempo que havia grande diversão, mercados de carros em ascensão, havia também algumas perseguições, como o Ku Klux Klan e também a Lei Seca. Mas o ponto focal da nossa aula de hoje é a euforia das bolsas. Você sabe que bolsa de valores é um lugar onde os investimentos correm o tempo inteiro em altos e baixos. A pessoa compra num valor acessível, mais baixo, e depois vende e lucra quando essas ações sobem. É um mercado de risco. Tem gente que ganha muito dinheiro, às vezes um pequeno investidor consegue, como se fosse uma sardinha, engolir um tubarão. Só que isso gerou e gera bolhas na economia, como ocorreu em
1929, ocorreu também em 2008. E nós corremos o sério risco também de ver algo acontecer novamente. Há um medo, né? A China acabou de comprar uma grande quantidade de ações de empresas que, por causa dessa pandemia, caíram de preço e, obviamente, o esperto vai lá e compra se tiver dinheiro. Tá? Em 1929 aconteceu uma grande corrida pela compra de ações. Essa grande corrida pela compra de ações fez com que pessoas simples, da classe média, às vezes até abaixo da classe média, corressem comprar ações. E por que as empresas vendem suas ações? Para obter capital, para poder ampliar suas fábricas, seus comércios e assim usar dinheiro externo, injeção de dinheiro, para que possam investir e fazer seus comércios, suas indústrias prosperarem. Dá certo muitas vezes, em 1929 não deu certo. Uma sequência de problemas como um consumismo desenfreado, era fácil comprar. O difícil era depois pagar e o pior de tudo, chegou um momento em que o mercado ruiu, desabou, a bolha explodiu. E isso trouxe um efeito dominó, que está na página 130, que causou a queda, a derrocada da Bolsa de Valores, com um desespero tão grande que o número de suicídios foi altíssimo. Você vai encontrar algumas figuras aqui, como uma da página 137, que será da aula 14, mas vale a pena falar agora. É uma charge interessantíssima, que eu quero que depois você veja com carinho, até grifei em amarelo, aí os diversos objetos para suicídio. É uma charge, é uma piada de mau gosto, né? Porque o suicídio foi algo que marcou esse período. Página 137 tem esse desenho, tá? Então aqui na aula 13, os assuntos mais importantes eram esses, tá? Tem uma atividade que eu vou fazer junto com vocês, tá? E atividade número 1, falando justamente sobre carros, energia elétrica, aparelhos de som, chamado gramofone na época, que tem aqueles discos bolachões assim, mas não só isso, rádio, cinema, aspiradores de pó, geladeiras surgem no período, telefones, era um jeito americano de viver que chamava a atenção do mundo inteiro. Então, a parte A. O que provocou a boa fase na economia americana depois da Primeira Guerra Mundial? Exercício número 1 da página 130. O que provocou? Se você for pensar bem, foi exatamente o consumismo exagerado, a produtividade em alta. Produção é diferente de produtividade. Produtividade é quando você otimiza as fábricas, aumenta o número de bens produzidos, diminui o preço, as pessoas compram, até que chega uma hora que há uma saturação. Nós estamos vendo agora os pátios das indústrias automobilísticas, nesse mesmo momento, com mais de 400 mil carros encalhados. Isso não é um bom sinal. Significa que está havendo uma congestão, um congestionamento de mercadorias. Isso vai gerar queda nos preços dos automóveis, consequentemente desemprego. Foi o que aconteceu naquela época de uma maneira muito maior do que essa que eu estou falando. Portanto, o que provocou a boa fase foi a alta produtividade e o grande consumo. Parte B. Por que o chamado modo americano de vida estimulava ainda mais o crescimento da economia? É a pergunta B. Você vai ver que essa é uma coisa que eu atribuiria como resposta o desejo de possuir. A sua felicidade é medida, ou era medida, muitas pessoas ainda medem assim, por aquilo que você tem. Aquele tênis de marca, aquela roupa legal, aquele carro bonito que chama atenção, enfim. Naquela época também. Esse foi então o grande atrativo. Era legal você ter. As pessoas mediam o ter e não o ser. Cuida com isso, tá? É mais importante ser do que ter. Muito bem, você terá que fazer agora duas tarefas que estão na página 131. Essa você deve fazer em casa, tá? Não se esqueça de que há tarefas a serem feitas, que essas tarefas serão lançadas no Classroom e você tem a obrigação de cumprir com esse trabalho, ok?
Um beijo no coração e assista a aula 14 que vem a seguir.